Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Eu sou a professora Miciane, professora de Física, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o magnetismo, mais especificamente sobre os ímãs. Eu vou apresentar aqui a telinha para vocês agora. Então, é provável que vocês, né, já tenham brincado de aproximar um objeto de um ímã e vê-los ele sendo atraído, né? Isso acontece porque os ímãs, eles são materiais ferromagnéticos que possuem a propriedade de atrair ou repelir outros ímãs. Além disso, é característica desses materiais se imantarem fortemente na presença de um campo magnético. Hoje em dia, nós temos uma grande variedade de ímãs e nós iremos ver agora quais as propriedades desses ímãs. A primeira propriedade dos ímãs é que todos os ímãs, independentemente de sua forma ou aplicação, eles possuem dois polos, que é o polo norte e o polo sul, que são chamados de polo magnéticos, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Aqui é a representação de um ímã, e nas suas extremidades nós temos um polo norte e o polo sul. Se eu pego dois ímãs e atraio, né? Coloco perto um do outro, o polo sul de um ímã com o polo norte de outro ímã, o que vai acontecer? Eles vão se atrair. Da mesma forma que se eu pegar dois ímãs com o mesmo polo, eles vão se repelir. E isso vai de encontro à segunda propriedade dos ímãs, né? Que é em relação ao comportamento dos ímãs, que os polos de mesmo nome se repelem e polos de nome contrário se atraem. Terceira propriedade, a que eu acho mais interessante, é sobre a inseparabilidade dos polos magnéticos. Como que funciona isso, né? O que que significa isso? Bem, se eu pegar aqui um ímã, como esse aqui da imagem, e partir esse ímã do meio, quer dizer que eu vou ficar com um ímã com polo norte e outro ímã com polo sul? Não, isso não vai acontecer. Quando eu pego um ímã e parto ele no meio, eu vou criar dois novos ímãs. E esses ímãs, eles vão ter polo norte e polo sul, tá? Como aqui na imagem. Se eu pego novamente esse ímã e parto ele no meio, ele vai criar mais dois novos ímãs e assim sucessivamente, tá? Então, sempre que um ímã for quebrado, ele vai dar origem a dois novos ímãs, e a polaridade desses novos ímãs vai depender da forma com que sua partição se deu. A quarta propriedade fala sobre a existência dos polos magnéticos, que são as regiões em que o campo magnético é mais intensa. Então, nos ímãs, há a existência dos polos magnéticos, né, que são mais intensos em determinado campo. Qualquer que seja o formato do ímã, ele sempre terá polos magnéticos e a posição deles vai depender do formato em que eles serão opostos, tá? Então, no caso dos ímãs naturais, a posição dos polos, ele depende do campo magnético terrestre. Já os ímãs artificiais, eles são determinados pela forma como o ímã é magnetizado. Quinta propriedade, quando o ímã ele pode movimentar-se livremente, ele alinha-se ao campo magnético da Terra da seguinte forma, através do alinhamento com os polos geográficos terrestres, né? A Terra, pessoal, ela se comporta como um grande ímã e o seu magnetismo ele está ligado ao movimento de metal e líquido do núcleo. Os polos magnéticos terrestres, assim como os ímãs, eles ficam localizados em suas extremidades, que são conhecidos como os polos geográficos da Terra. Bem, muita atenção nessa parte, tá? O polo norte geográfico da Terra, ele coincide com o polo norte magnético da Terra, tá? Então, o que que acontece? Observem aqui a imagem.
O polo norte geográfico, ou melhor, o polo sul magnético aqui, ó, de cima, ele vai apontar para o polo norte geográfico, tá? E o polo norte magnético de cima, ele vai apontar para o sul geográfico. Então, vai ser sempre o contrário, tá? É a mesma forma que acontece com as bússolas. Eu acredito que vocês já tenham visto, né? Ou se não viu, devem conhecer, né? O que é uma bússola. A bússola, gente, é por meio de uma agulha magnetizada que é colocada de maneira horizontal. A bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais, né? Que é norte, sul, leste e oeste. Portanto, ela possui no seu interior a rosa dos ventos, que indica os pontos colaterais, cardeais e subcolaterais da Terra. Isso porque ela atua sobre o magnetismo terrestre, sendo atraída para a direção dos polos do planeta Terra. Então, a Terra, como foi mencionado anteriormente, ela é um grande ímã que possui campo magnético. Sendo assim, ela também tem o seu polo norte magnético e o seu polo sul magnético. Então, a agulha da bússola, ela é magnética. Como o polo norte e o polo sul, né, ela também sofre a ação do campo magnético terrestre, qualquer que seja o local da superfície da Terra em que você estiver. Se a bússola puder girar livremente, e sabendo que os polos opostos se atraem, o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul magnético, foi o que eu falei anteriormente, né? Que eu mostrei para vocês. E da mesma forma, o oposto acontece, né? Que a parte sul da bússola é atraída pelo norte magnético da Terra, tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre o campo magnético. O que é o campo magnético, né? O campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer força sobre as cargas elétricas em movimento e materiais dotados de propriedade magnética. Então, o campo magnético ele é o resultado da movimentação de cargas elétricas, como no caso de um fio que conduz corrente elétrica. E ela também possui, o campo magnético, né, ele também possui algumas propriedades. E a gente vai ver algumas delas, tá? Então, a gente vai começar sobre as linhas, falando sobre as linhas de força. O que é essas linhas de força? São essas linhas que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Só vale ressaltar que essas linhas aqui, elas não são reais, elas não existem, né? Elas estão aqui apenas para uma forma de visualizar o campo elétrico, né? Já que esse campo elétrico, ele possui módulo, direção e sentidos distintos de cada ponto do espaço. As linhas de força, elas são sempre abertas, ou seja, elas não se fecham sobre si. Então, vocês podem observar aqui, ó, que elas vão sempre sair da carga positiva e na carga negativa elas vão sempre entrar. As linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga elétrica, tem que ser em cargas diferentes. Se o campo elétrico local for nulo, não vai haver linha de força. Quanto mais próximas estiverem desenhadas as linhas de força em uma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico naquela região. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Em relação ao módulo desse campo. É importante notar que as linhas de força não se cruzam. Observem aqui a imagem, né? Nós estamos vendo aí, são mostradas aí as linhas de força de duas cargas de sinais positivos. E a gente vê que eles não estão se encontrando, né? Eles não se cruzam, porque eles representam a tangente do campo elétrico resultante. E, além disso, as linhas de força, elas são sempre abertas, ou seja, elas nunca podem começar em uma carga e terminar nessa mesma carga, né? Então, elas iniciam aqui e vão ter, no caso, teriam que terminar num polo negativo, tá? Numa carga negativa. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui.
e um forte abraço a todos.